Agora sim, estamos ao... Eu e Larissa Barcelos sempre trazemos aqui as principais dúvidas que vocês, mães de TDAH, têm, sempre com o intuito de trazer uma clareza maior de como resolver cada problema vindo aí do TDAH. E o tema escolhido para o nosso papo de hoje foi a dificuldade que as crianças com TDAH têm de fazer amigos. Se o seu filho ele tem essa dificuldade de se relacionar, né, com as outras crianças, com primos, enfim, parentes, ou até mesmo crianças que ele encontra numa festinha, se você sente que ele é excluído por essas crianças, que ele de repente não é convidado para as festinhas, e se de repente você já tem um diagnóstico, né, do TDAH, ou mesmo que seja uma suspeita, porque além dessa dificuldade de fazer amigos, você percebe que o seu filho é muito distraído, tem a questão da desatenção, se ele também tem aquela questão da agitação, da hiperatividade, né? E essa questão que nós estamos trazendo hoje, da dificuldade de fazer amigos, ela é bastante evidente, né, no TDAH. Mas hoje, né, então eu quero te convidar a ficar nesse podcast com a gente até o final, para você entender. Nosso objetivo aqui é te ajudar a entender como você pode ajudar o seu filho e resolver esse problema e ajudar ele a construir, né, relacionamentos aí saudáveis e sólidos. E, gente, o papo de hoje, né, não é, de repente, para você que não vê essa dificuldade no seu filho, tá? Se você percebe que ele já se dá bem com as outras crianças, se ele não tem essa dificuldade de relacionamento, talvez o que a gente vai falar aqui hoje não faça muito sentido para você. Nesse caso, você está super convidada, né, a compartilhar essa live com outras pessoas aí que você percebe que tem essa dificuldade, para que esse conteúdo possa ajudar ela, né? Tô aqui com a Larissa. E, gente, quem tá pelo Instagram, eu convido vocês a ir para o YouTube ou para o Facebook, porque a Larissa não vai entrar pelo Instagram, tá? Inclusive, nós vamos encerrar essa live daqui a pouquinho pelo Instagram. Ou podemos até continuar, né? De repente, vocês estiverem ouvindo ela bem aí. Mas, se você quer ver o rostinho, né, da Lari, então vai lá para o YouTube e para o Facebook. Larissa, obrigada mais uma vez, né, pela sua participação aqui. Para quem não conhece a Larissa, ela é terapeuta de mulheres e também é monitora da nossa comunidade do TDAH Não é Bicho-Papão. E ela separou algumas perguntas para a gente discutir esse tema. Lari, seja bem-vinda, né? E tem mais alguma consideração também para colocar aqui sobre esse tema? Sim, que esse é um comum, né, nas crianças de TDAH apresentar essa dificuldade de relacionamento, seja com amigos, seja às vezes até na própria família, né, com primos, com outras crianças da família. Então é justamente sobre isso que estamos aqui para falar, né, sobre isso. E a pergunta é justamente essa preocupação. As mães chegam lá na nossa comunidade, uma das maiores preocupações é essa, assim, poxa, eu não consigo ajudar meu filho a fazer amizades, a ter amigos. Então, Alessandra, o que eu posso fazer, né? Como eu realmente consigo, eu posso ajudar realmente ao meu filho a ter uma amizade, ter amizades? Essa que é a pergunta, primeira pergunta do dia. Vamos lá. Sim, né? Isso é possível e a gente tem sim muitos casos, né, na comunidade. Essa é uma dúvida realmente que elas têm logo de início, mas a gente tem muitos exemplos também ali dentro de mães que conseguiram superar essa situação, né, independente do TDAH. E um dos casos que eu me lembro, não sei se é um dos mais recentes, mas um que ficou bem marcante para mim, foi o caso da Joana, que essa foi a principal razão pela qual ela entrou na comunidade, né? Ela percebeu que o filho dela não conseguia fazer amigos e ela se sentia muito frustrada com isso, né? Porque o filho dela era sozinho, as crianças não queriam conviver com ele e ele também não queria conviver com as crianças, porque ele queria tudo do jeito dele, né? Eu me lembro que ela falava exatamente essa frase. E pouco tempo depois, acho que 2 meses depois, ela já tinha conseguido resolver essa questão. Então, sim, né? É possível a gente conseguir ajudar o nosso filho, sim, mesmo ele tendo, né, o TDAH.
Algumas mãezinhas aí podem estar pensando, gente, sério que é possível? Eu já fiz de tudo, Alessandra. Você não sabe da minha história. Eu já fiz muita coisa. E, assim, sempre as crianças têm dificuldade de aceitar meu filho, seja na escola, seja no grupo do prédio, às vezes até na igreja. Será que realmente, né, na festa também, o que eu tenho que fazer para evitar, né? E muitas vezes eu estou me colocando nessa mãe, né? Eu até evito, Alessandra, nas festas, nos encontros sociais da família, que realmente, né? Que conselho que você tem para dar a essa mãe? Que caramba, muito bonito isso aí que você está falando, Alessandra, mas eu ainda estou na dúvida se eu acredito em você. Eu sei que é uma dúvida, gente, porque parece que é um problema tão grande, né? E muitas vezes é mesmo um problema tão grande. Isso afeta a vida da família como um todo, né? A ponto de a mãe, como você falou, Lari, não querer mais ir em eventos sociais, às vezes não quer nem sair com o filho, né? Na última entrevista, no nosso último podcast, Mamãe Elefante, que eu entrevistei a Cindy, ela também comentou sobre isso, que ela não ia mais em nenhum lugar com a filha dela. Porque isso era algo, em vez de ser prazeroso, né, também era algo extremamente estressante. Porém, gente, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: isso é possível, né? Existe uma maneira da gente ensinar o nosso filho, talvez você só não saiba como fazer, né? Mas eu quero logo de cara falar que é possível. Se você entender o que você precisa ensinar para o seu filho, isso vai deixar de ser um problema. E a gente vê isso acontecendo, né, muito dentro da comunidade, mas eu queria ressaltar aqui para você que isso não só é possível, como é extremamente importante que eu ensine para o meu filho habilidades, conceitos e ajude ele de fato. E nós vamos, né, acredito que a Lari trouxe algumas perguntas aí para a gente justamente entender isso. Entender como que a gente consegue, de fato, ajudar o nosso filho a ter relacionamentos saudáveis, a conquistar essas amizades, manter essas amizades, porque, gente, toda criança, ela aprende brincando. E ela aprende brincando não só sozinha, sozinha também, né? Mas não somente sozinha. Ela aprende brincando com outras crianças. E quando ela brinca, por isso que até é uma das coisas que a gente fala que brincadeira é coisa séria, né? Quando ela brinca, ela aprende princípios, valores. Então, ela aprende conceitos importantes como a empatia, né? O dividir, saber esperar a sua vez, desenvolver criatividade, competitividade, né, de uma forma saudável, porque a competitividade ela não é só ruim, né, ela tem o seu lado positivo e várias outras coisas, ela aprende brincando. Então, não só é possível, como você precisa aprender a fazer isso, para conseguir garantir que o seu filho ele se desenvolva e chegue na vida adulta sem essas barreiras, né? Porque quantas vezes a gente vê pessoas que não conseguem manter um emprego porque não tem essa habilidade de se relacionar bem com as pessoas. Inclusive, esse é um dado, eu não me lembro de qual ano, se eu não me engano, de 2019 ou 2018. É um dado recente da Cato, que a grande maioria dos casos de demissão, eles não são por falta de competência, né, do profissional. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas é por questões de relacionamento. Então, olha até onde, né, isso pode chegar aí pra gente, né? Eu mesmo, né, como mãe, já tive essa dificuldade um pouco com a minha filha. Mas eu consegui perceber também que tinha a ver com a minha inabilidade, com os meus medos infantis, né? Porque eu tinha muita dificuldade quando era pequena. Graças a Deus, a minha filha teve pouca dificuldade. E assim, naquele primeiro momento que ela teve aquela dificuldade, parece que eu voltei lá para minha infância. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que nos resolver como mães para conseguir ajudar o nosso filho. Porque quando o nosso filho é rejeitado, lá no fundo, a gente também se sente rejeitado. Então, primeiro a gente tem que também se aceitar, né? Também aceitar o seu filho também, né? Tem toda essa aceitação, né? E eu aprendi com isso. Eu aprendi que, assim, eu não vou poder mudar os outros, né? Mas eu posso ajudar a minha filha, ela mudar e eu mudando também, né? E até nessa pergunta mesmo, né? Assim, qual que é a maior dificuldade, assim, das mães? Porque elas falam que não conseguem, que não dá conta, né? E por que você acha que essas mães elas não conseguem, elas acham que já fizeram de tudo
para ajudar seus filhos e parece que nadaram e quase se afogaram, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que quando a mãe ela se vê no meio desse turbilhão que o TDAH traz, né? Porque é um turbilhão, né? E você que está aí, aproveita, comenta pra gente, né? Como que é essa questão para você? Você se vê no meio desse turbilhão e você não sabe muitas vezes o que fazer para ajudar seu filho? E o que acontece? Quando a gente fala, você falou uma palavra muito importante, né? Que é a aceitação. Muitas vezes a gente aprende e a gente precisa realmente aceitar o nosso filho, só que eu percebo que, na verdade, o que acontece é uma aceitação do problema. Eu não só aceito o meu filho como ele é, eu aceito todas aquelas dificuldades que o TDAH traz, e isso por uma série de razões, né, Lari? Porque, às vezes, até o médico mesmo fala para essa mãe, fala, olha, você tem que aceitar que o seu filho tem o TDAH, e você não é como qualquer outra mãe. O seu filho tem o TDAH. E a sua vida é essa, né? Então você tem que aceitar isso. A gente aceitar o TDAH é uma coisa. Aceitar as dificuldades que o TDAH traz é outra coisa, né? E eu percebo que muitas vezes a mãe ela acaba até desistindo, né? Ela desiste de ter essa vida social, ela desiste de ensinar as coisas para o filho dela, porque ela aceita não o TDAH, ela aceita o problema. Tá dando para entender a diferença entre uma coisa e outra? Porque e isso gente, é muito clássico, eu vejo isso acontecer todos os dias. E quando eu aceito isso, o que eu faço? Quando a gente aceita uma situação, o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente não faz nada para mudar. A gente para de buscar uma solução. De repente você até tá aqui assistindo e de repente você até busca por um diagnóstico, de repente, porque você tem só a suspeita, você não tem o diagnóstico. Só que muitas vezes quando a gente busca um nome, mas a gente não foca em encontrar realmente uma solução para aquilo. E quando a gente consegue o diagnóstico, a gente até se acomoda nele e fala assim, não, encontrei, né? Agora eu sei o que meu filho tem. E a gente estaciona naquilo, né? E a gente acaba não conseguindo, de fato, ajudar a criança, porque eu aceito que ela tem dificuldade para aprender as coisas. E aí, se ela tem dificuldade para aprender as coisas, eu acabo não ensinando. Eu aceito que ela tem dificuldade para seguir regras, então o que eu faço? Eu paro de impor as regras, eu paro de estabelecer essas regras, né? Impor não é a palavra correta, né? Eu percebo que ela tem dificuldade de fazer amigos, então eu paro de ensinar ela a construir essas amizades, né? É uma série de questões que envolve essa aceitação do problema. E, gente, o nosso intuito aqui não é julgar, né? É ajudar, é abrir os olhos de vocês para que vocês enxerguem o que de repente você está fazendo aí na sua casa que está afetando o seu filho, né? E principalmente, né, o que você pode fazer de diferente para ajudar ele a conseguir reverter essa situação. E aí, falando dessa questão da aceitação, né, gente? Quando eu aceito que meu filho não tem essa habilidade, né, de se relacionar com as outras pessoas, muitas vezes eu tenho uma certa resistência em entender que o problema está com o meu filho. Eu acho que todo mundo tem que aceitar o meu filho como ele é também, porque eu aceito como ele é, né? Então eu acho que as pessoas também têm que aceitar. E esse seria o mundo ideal, né? Se todas as pessoas aceitassem as crianças com TDAH do jeito que elas são. Só que isso é uma grande ilusão, né, gente? Quando eu aumento essa minha expectativa e eu espero que as outras pessoas aceitem o meu filho como ele é, eu corro um grande risco. Por quê? Porque eu não controlo o que as outras pessoas vão fazer, eu não controlo o que elas vão pensar, e principalmente criança, né? A gente não controla isso. Então, você está depositando a sua expectativa e você está fazendo o seu filho também depositar a expectativa dele em algo que vocês não têm o menor controle, né? Então, eu preciso aceitar o TDAH, mas não me acomodar com isso, né? E não desistir de encontrar essa solução. Então, na verdade, eu estou feliz, né, que vocês estão aqui, porque a gente vai te ajudar a encontrar essa solução. Mas ficou claro a minha colocação aqui, Lari? Sim, sim. Entendi.
E qual que seria o jeito certo, né? O que uma mãe, assim, cara, eu entendi que não depende do outro, né? Lógico que seria ótimo se o outro aceitasse meu filho da forma que ele é, mas já que isso nem sempre é possível, o que eu, como mãe, posso fazer, assim, para ensinar? Qual a sua dica aí para eu melhorar, né? Que realmente eu posso ajudar o meu filho a ter relacionamentos melhores. Certo. Primeiro, então, eu entender aonde está o meu controle, né? Aonde eu tenho controle da situação? Bom, eu não controlo o que o outro faz, né? Mas eu posso controlar o que eu faço, as minhas próprias atitudes como mãe, e eu posso controlar aquilo que eu ensino para o meu filho. Isso eu posso controlar. E eu posso ensinar, inclusive, para o meu filho, ele entender também o que está sob o controle dele ou não. Essa é, inclusive, uma das habilidades sociais, né? Que a gente ensina, que a gente precisa, né? Ensinar. E o que eu posso ensinar para ele, Alessandra? Eu posso ensinar ele a ter empatia. O que é empatia, né? É eu saber me colocar no lugar da outra pessoa. De fato, né? Me colocar no lugar da outra pessoa. Entender o porquê ela fez determinada coisa. Muitas vezes a criança que ela tem o TDAH, ela sofre bullying na escola, por exemplo, porque ela é mais atrasada na escola, porque ela tem mais dificuldade de se concentrar, às vezes até na própria brincadeira, né? E quando ela tem essa dificuldade de se concentrar na brincadeira, ela acaba atrapalhando a brincadeira, e as outras crianças não entendem isso, né? Porque também não foi trabalhada a empatia nessas outras crianças, tá? Que fique claro isso aqui também, que o problema não está só com a criança que tem o TDAH. Todas as mães deveriam prestar atenção nos seus filhos e ensinar esses conceitos importantes, né? Mas você que é mãe de TDAH, você talvez vai precisar se esforçar um pouco mais. E ensinar o seu filho que se ele tem algumas dificuldades que o TDAH traz, como a dificuldade de se concentrar, ele também vai precisar se esforçar um pouco mais para conseguir, né? Para conseguir os mesmos resultados que as outras crianças. E eu ensinar para ele, por exemplo, essa empatia, e isso é uma coisa, gente, vocês podem ensinar dentro de casa, né? Toda vez que o seu filho fizer algo que de repente te deixou chateada, faz ele se colocar no seu lugar. Ah, como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso na prática? Poxa, pega alguma coisa lá que mexa na ferida dele, né? Então faz ele perceber que, poxa, aquele comportamento que ele teve com você de, sei lá, de te desobedecer, ou de falar alto com você, ou de não prestar atenção naquilo que você estava falando, que você ficou chateada com isso. Como que eu faço a criança se colocar no meu lugar? Faz a mesma coisa com ela, né? Quando ela vier falar com você, você finge que não está ouvindo, né? Ou você não faz aquilo que ela pediu para você fazer. E aí você vai fazer ela sentir na pele, né? Assim que a gente ensina a criança a ter empatia. E aí, lógico, né? Você vai fazer isso de uma forma intencional e você vai depois conversar com seu filho e falar para ele, falar assim, olha, você gostou desse jeito que eu fiz, né? Que eu agi com você? E certamente ele vai falar, não, né? Falei, então, naquela vez que você fez assim, 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 foi exatamente assim que a mamãe se sentiu. É gostoso sentir assim? E aí você vai discorrendo, né? Isso com a criança, fazendo ela entender que as atitudes dela têm consequência não só para ela, mas para as outras pessoas também. Né? Então, esse princípio da empatia é algo extremamente importante. E não só isso, né? Aprender, ensinar o seu filho a ter uma autoestima elevada, a se valorizar independente do que as outras crianças digam que ele é, né? E também, gente, quando a gente fala da autoestima, na verdade é uma série de coisas que a gente precisa fazer para conseguir ajudar o nosso filho, né? A ter uma autoestima elevada. E uma das coisas que você pode ajudar o seu filho é ensinar ele a gerenciar as emoções dele, por exemplo. Gerenciar a raiva que ele sente quando algum colega fala mal dele, gerenciar o medo que ele sente de ser excluído pelos colegas, né? Todos esses sentimentos que nós temos, a gente precisa ensinar o nosso filho a gerenciar. E lógico, né, como a Larissa falou,
a gente só consegue ensinar uma coisa para o nosso filho quando a gente também vive essa transformação. Então, você precisa aprender a gerenciar também as suas frustrações, de ver que as pessoas não têm o mesmo entendimento que você tem sobre o seu filho, de o seu medo de não ser vista como uma boa mãe, né? Isso acontece muito também com as mães que têm aí o TDAH. Quais medos você tem, né? O que te deixa com raiva? Você precisa aprender a gerenciar isso. O gerenciar não é a gente controlar, né, a emoção. A emoção vai vir, é você saber o que você fazer com ela. Você precisa ensinar isso para o seu filho também, né? Para que ele consiga ser uma companhia melhor para as outras crianças, para que as outras crianças consigam enxergar ele como uma companhia boa, né? Porque, como eu falei, se a gente ficar esperando as outras crianças entenderem que ele é diferente e etc., gente, isso pode acontecer? Pode. Mas qual a chance disso acontecer? Né? E você vai ficar esperando? E você vai deixar o seu filho ficar esperando? Não é mais fácil a gente manter, a gente se concentrar naquilo que a gente tem controle? Porque se você consegue ensinar tudo isso para o seu filho, por que não fazer? Né? E como eu falei antes, a gente deveria ensinar não só as crianças com TDAH todos esses conceitos, né? A gente deveria ensinar todas as crianças. De repente, você como mãe de TDAH, se você tem convívio com as outras mães, você pode ser um exemplo para elas também, para que elas entendam que, poxa, preciso ensinar isso aqui pro meu filho, né? Em relação até à empatia, né? Assim, a Giovana, eu não tenho um diagnóstico fechado, eu acho que ela até nem tem, mas quando eu entrei no curso da Alessandra, eu ainda ficava meio na dúvida, né? Mas como eu fui fazendo lá as habilidades sociais, né, todo o protocolo comportamental, foi realmente melhorando muito. De vez em quando tem uns, né, justamente, quando ela começa assim, botar as patinhas de fora, no bom sentido, já que eu sou uma elefanta, ela é uma elefantinha. Que a gente lá na comunidade, a gente chama de mamães elefantes. Então, quando ela começa assim, a ficar com raiva, eu começo a tratar ela também da mesma forma. Ela ficando tranquila, eu realmente me esforço bastante para tratar ela super tranquila. Começou a dar patada, vou dar patada também, entendeu? E eu mostro para ela, olha só, eu estava super de boa com você, falando direitinho. E você começa a me tratar dessa forma, aí eu mudo a forma de tratar com ela também. Eu falei, ó, você é o termômetro, é sua autorresponsabilidade. Se você começar a agir errado, eu vou pegar mais firme, eu vou ter que ser mais autoritária, mais, né? Agora, e assim, isso vai ser no trato também, porque ela vai aprendendo a lidar com o social primeiro é o nosso relacionamento dentro de casa, né? Sim. Então, é treinar mesmo, é treinar o seu filho lá fora, dentro de casa, é frustrar. Eu aprendi realmente a dizer muitos não, eu tinha dificuldade de dizer não. Eu acho que estou quase achando que, assim, a cada 5 não, digam sim. Se antes de dizer um sim, diga 5 não. Está super funcionando aqui em casa? Não sei, podemos trabalhar isso. Enfim, mas voltando aqui para o tema, né? Qual que seria realmente, assim, algo prático que você pode ensinar para as mães, para elas praticarem essa semana, para elas realmente verem os primeiros frutos de alguma mudança comportamental em relação a relacionamentos, né? Qual que seria uma atividade para ela fazer junto com a criança? Qual seria essa dica aí que você tem para dar para a gente? Legal. Vamos dar uma dica, então. Só antes de eu dar essa dica, você falou algo muito importante com relação à autorresponsabilidade, né? E o que é, só para, de repente, né, quem não entende esse termo, o que é essa autorresponsabilidade? É a gente entender justamente quais são as consequências da minha atitude. Então, é diferente de responsabilidade. Eu ter uma responsabilidade é eu saber, por exemplo, que eu tenho um trabalho para fazer e aquilo é responsabilidade minha, né? Sei lá, eu como dona de casa aqui, eu tenho uma louça para lavar lá daqui a pouco. E é responsabilidade minha lavar aquela louça porque foi assim que eu combinei lá com meu marido. Um exemplo, né, gente? Ok, esta é a responsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É eu ter consciência das consequências de eu cumprir com a minha responsabilidade ou não. Eu tenho que entender que se eu cumprir com a minha responsabilidade, a pia vai ficar limpinha lá
e na próxima refeição vai ser mais fácil de preparar tudo. Se eu não cumprir com a minha responsabilidade, isso vai ter uma consequência, né? De repente vai ficar tudo sujo lá e vai acumular, e eu vou ter um trabalho dobrado depois da próxima refeição. Um exemplo bem básico. O marido pode olhar meio torto, assim, né? O marido faz aquela cara. Fala, pô, a gente já não tinha combinado, né? Então, eu entender as consequências. Eu preciso ensinar esse conceito da autorresponsabilidade também para o meu filho, como a Larissa colocou aqui. Porque esse também é um ponto importante para a gente conseguir criar esses relacionamentos saudáveis. Quando o seu filho ele entende que ele tem uma parcela de responsabilidade dentro daquela relação, né? Então, de repente, é um amigo da escola, ou pode ser um primo, ou até com o próprio pai, com a própria mãe, ele tem a parcela dele de responsabilidade para fazer aquele relacionamento dar certo. Quando a gente está falando de um relacionamento com duas pessoas, né, gente? Qual é a minha parcela de responsabilidade dentro desse relacionamento? 50%, certo? É metade, né? Eu tenho metade da responsabilidade de fazer esse relacionamento dar certo. E a outra pessoa tem a outra metade, né? Então, se um relacionamento não tá dando certo, certamente as duas pessoas têm responsabilidade nisso, né? Porque uma tá fazendo algo errado e a outra não tá conseguindo ajudar essa pessoa a consertar, né? Então, lógico, quando um relacionamento não anda bem, são as duas pessoas. Só que se você consegue fazer o seu filho entender isso, e que ele tendo 50% de controle, então, né, dessa situação, ele consegue, e ele conseguindo fazer a parte dele bem, ele só vai depender da outra pessoa fazer os outros 50%. Ah, mas e se não fizer, Alessandra? Talvez aquela não seja uma amizade para ele, né? Ou não seja uma amizade boa para ele. E aí a gente precisa entender também e explicar isso para o nosso filho. Que não é todo mundo que a gente gosta que vai gostar da gente, né? E vice-versa. Então, mas de fato um relacionamento se constrói com as duas pessoas. Quanto antes ele aprender isso, né? Melhor. E são uma série de coisas, né? Mas eu tô tentando trazer para vocês aqui os pontos principais. A Larissa falou das frustrações também, né? Um ponto importante para a gente trabalhar essa questão da autorresponsabilidade, mas eu estou tentando trazer os pontos principais que, se você colocar em prática aí, você vai perceber uma melhora já no comportamento do seu filho, principalmente com relação às outras crianças, né? E então vamos para nossa dica, né? E aí só queria falar, né, meninas, quem está entrando aí agora pelo Instagram, acompanhem lá pelo YouTube, se possível, porque a Larissa está aparecendo lá no YouTube, né? E quem tá aqui no Facebook, que colocou aí, eu vou fazer assim, eu vou dar a dica e vou responder as perguntas, tá? Então vai deixando as dúvidas aí para a gente conseguir responder. Uma dica, então, um desafio, vai. Vamos propor aqui um desafio, né? Para que você consiga exercitar e ensinar esses conceitos para o seu filho. Você vai dedicar, hoje é sexta-feira, né? Então, é legal que o nosso papo TDAH é de sexta-feira, que a gente tem o final de semana, né? As mães têm aí o final de semana para praticar o que a gente propõe aqui de desafio. Você vai dedicar 15 minutos do seu tempo para brincar com o seu filho. Só que essa brincadeira, ela vai ser um pouco diferente. Você vai tentar brincar com o seu filho como se você fosse outra criança, né? E aí você vai fazer o personagem dessa outra criança. Ah, como? É para ele perceber? Não é exatamente para ele perceber, mas você vai se comportar como se fosse uma outra criança da mesma idade dele, tá? Se ele for adolescente, você vai agir como um adolescente, né? Que normalmente é mais intolerante, mais crítico. Se ele for uma criança menor, você vai agir como uma criança menor. Tenta copiar os mesmos comportamentos que ele tem. Tá? Então, se ele não gosta de dividir, por exemplo, os brinquedos, você também não vai dividir o seu com ele. Se ele tem dificuldade quando ele perde, né? Às vezes está jogando alguma coisa, sei lá, um dominó, ou montando como é que fala? Jogo da memória, né? E sei lá, ele não gosta de perder nos jogos. Você vai também, quando você perder, ficar extremamente frustrada, extremamente irritada, fingir, né, que você está extremamente frustrada, irritada, e você vai fazer de tudo para ele perder, né? Porque se ele
não gosta de perder, você vai agir como se você também não gostasse de perder. Tá entendendo o raciocínio, né? Por quê? Porque aí você vai conseguir fazer ele sentir na pele como as outras crianças se sentem quando ele tem esse tipo de comportamento. E no caso ali, é você, né? Você vai estar fazendo esse papel da outra criança. Só que você vai tentar incentivar, né? Eu proponho que você faça pelo menos uns 15 minutos dessa brincadeira desafiadora aí com ele, você vai observar o comportamento dele. Aí depois você vai para um segundo passo, né? Você vai começar a mostrar isso para ele, a evidenciar isso para ele, né? Então, por exemplo, o meu filho, quando ele entrou nessa fase de não querer perder, né? Toda criança tem essa fase, né, gente? Quando ele entrou nessa fase de não querer perder, ele falava assim, não, mamãe, deixa eu ganhar. E eu falava assim, não, eu também quero ganhar, né? E aí ele chorava, né? Até ele entender que, poxa, eu quero ganhar, outra pessoa também quer ganhar, então tudo bem, se um ganhar uma hora, o outro ganhar outra hora, né? E você vai fazer o que você conseguir para fazer ele enxergar como você está se sentindo diante da birra dele, diante do choro, diante desse não querer perder, diante da briga, enfim. Cada criança é uma criança, né, gente? Então, o seu filho vai reagir de um jeito aí na sua casa, o filho de outra pessoa vai reagir de outro jeito lá na casa dela. E, gente, esses momentos são tão ricos, porque além de você conseguir ensinar alguns conceitos, aí, como o caso eu tô propondo aqui, você ensinar a empatia, né, para o seu filho, você vai conseguir aprender muita coisa dele. Porque a gente conhece o nosso filho quando a gente para observar, né? E na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente faz tudo, mas o principal, que é parar para dar atenção para o seu filho, a gente não faz, né? E eu falo porque eu já fiz isso muitas vezes também. Até hoje tem dias que é tão corrido que às vezes eu chego no final do dia e falo, puxa vida, não consegui hoje cumprir, né, com o meu papel de mãe e não consegui dar a atenção que o meu filho precisava, né? E aí, ó, gente, quando eu não consigo cumprir, porque aqui em casa a gente tem horários estabelecidos para a gente brincar. Quando eu não consigo cumprir esses horários, o Luca me dá uma multa. Ele aplica uma multa para mim. A multa. Uma multa. E a multa ele escolhe na hora lá o que vai ser. Então, por quê? Porque ele entendeu também esse conceito da autorresponsabilidade. Quando eu não faço o que eu tenho que fazer, isso tem uma consequência, né? Então, fica de dica aí extra para você ensinar o seu filho a entregar multas aí para você e você para ele também, né? Multas, punições, enfim. O Lucas chamou de multa porque ele vive nesse mundo dos carros e etc, né? Mas, e aí, vamos fazer também esse desafio, Lari? Eu tô aqui pensando, o que eu vou fazer? Eu tô pensando. Eu quero fazer assim, quando fica mais velho, é um pouco mais desafiador montar a estratégia, né? Eu só fiquei numa dúvida, assim, você não avisa nada. Não avisa nada. Não avisa nada. E depois, quando você for assim, de alguma forma, você viu o que aconteceu, filho? Assim, acabou a brincadeira. E aí? Você explica. Aí é a hora da explicação. Primeiro você vai deixar ele sentir, ela, né? No seu caso, ela sentir toda essa frustração. Depois você vai para a parte mais explicativa e trazendo a consciência dele. Porque muitas vezes, gente, a criança ou mesmo o adolescente, às vezes a gente até como adulto, a gente faz as coisas tão no impulso e a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Se alguém vem de fora e fala assim, olha, você prestou atenção nisso que você fez? Aí você, opa, nossa, é mesmo, né? E isso vai desde a criança pequenininha até o adulto. Então, é trazer a consciência dela aqueles comportamentos inadequados que ela está tendo. E aí mostrar como isso afetou você, né? Tá tendo uma obra aqui, tá, gente? Aqui não, era aqui no prédio.
Tô bem prestando. O barulhinho aí. Você escutou aí alguma coisa? Tá bem pouquinho, né? É bem pouquinho, não tá Que bom. atrapalhando, não. E então a gente começar a ensinar e mostrar esse conceito não só da empatia, mas da autorresponsabilidade, né? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, então. Meu filho tem TDAH e TOD, às vezes não consigo controlar, e ele é desobediente, respondão e autoritário. Então, aí você pode, fazendo né, entrando nesse desafio aí, quando você for brincar ali ou interagir, né? De repente já é adolescente, eu não sei quantos anos seu filho tem, mas se ele já for adolescente, por exemplo, você pode interagir com ele em qualquer coisa que ele estiver fazendo ali. Pode ser um joguinho que ele está jogando lá, pode ser algum aplicativo que ele está olhando, qualquer coisa que seu filho estiver fazendo, né? Você vai lá, você vai interagir com ele 15 minutos. E quando ele percebe que você está jogando no mesmo time que ele, né? Que você está querendo ensinar coisas importantes para ele, e você começa a construir aquele caminho da liderança que a gente sempre fala aqui, né? A gente não vai ter como aprofundar hoje, mas a gente sempre fala aqui desse caminho da liderança. Esse é um ponto importante, você ensinar coisas importantes para o seu filho. E aí ele vai perceber que você está fazendo isso para o bem dele. Você está começando a trilhar esse caminho da liderança, né? E quando a gente conquista a liderança sobre o nosso filho, quando a gente se torna, né, o que a gente chama de mamãe elefante, a desobediência, ela não faz mais sentido, né? Claro que a gente vai ter altos e baixos, né, em alguns momentos, e aí a gente vai fazendo aquele reajuste, né, na liderança ali, mas de fato, sabe aquela aborrecência? Ela não precisa acontecer, né? Ela não precisa de fato acontecer. Preciso muito saber sobre o protocolo alimentar. Tenho Lorena com quase 6 anos com TDAH e é tudo muito complicado, inclusive os relacionamentos. O protocolo alimentar, gente, ele é muito importante também, né? Mas não é só ele. No caso do que a gente está falando aqui, é claro que se a criança tem uma alimentação adequada, que ajuda ela a ter uma produção de dopamina, de serotonina adequados, ela vai ter naturalmente uma empatia maior. Mas não é só isso, né? Mesmo estando com os níveis normais ali, a gente ainda assim precisa ensinar essa criança a lidar com as frustrações dela, a ter empatia, né? Então, fiquem ligados aí que em breve a gente vai fazer aí uma próxima jornada, um próximo desafio TDAH não é bicho-papão, e a gente vai avisar nas redes sociais, tá? Ratificar sobre o conceito de autorresponsabilidade. Ótima ideia. Muito bom, meninas. E quem tá aqui pelo Instagram, né, gente? Depois vocês acompanhem lá pelo YouTube, tá bom? Mais alguém quer deixar algum comentário aí? Deixa, né? Fala aí como que essa live ajudou vocês, como que esse papo, né, TDAH ajudou vocês. E eu te convido a você voltar aqui, por onde quer que seja, né, que você esteja assistindo a gente aqui, volta e comenta qual foi o resultado, né, desses 15, 20 minutos aí que você teve de interação com seu filho para ensinar para ele esses conceitos de empatia e autorresponsabilidade. Lari, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, tô super satisfeita aí que eu já aprendi. E as mamães devem ter aprendido também. Espero, né, que a gente tenha realmente conseguido ajudar aqui todas vocês. Então, uma ótima sexta-feira, né, um ótimo fim de semana aí para vocês. Beijos no